Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula 34 da disciplina de matemática. Antes, então, caderno, lápis e borracha na mão, para você ir anotando, fazendo as atividades junto comigo, anotando as suas dúvidas e também tudo aquilo que for importante para você ter o conteúdo no seu caderno e ter tudo organizado, o que também vai te ajudar depois a realizar a atividade lá da plataforma, ok? Hoje, então, nós vamos ver sobre os números ordinais até 100. Nós vimos em uma aula anterior os números ordinais até o número 50. Hoje, então, nós vamos avançar um pouquinho e vamos até o número 100. Vocês lembram dos números ordinais? Se você não lembra, volte às nossas aulas, até a aula sobre os números ordinais e assista ela novamente para você relembrar e aí então você continuar para a gente poder avançar. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de números ordinais, identificar e nomear posições com números ordinais até o número 100, identificar a nomenclatura dos números ordinais até 100 e escrever por extenso números ordinais. Números ordinais. Os números ordinais estão presentes em nosso dia a dia em diferentes situações, como por exemplo em uma fila, nos dias da semana, em um campeonato, entre outros. Na fila, podemos saber quem será atendido primeiro, em segundo, em terceiro, até a última pessoa. Nos dias da semana, temos a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta-feira. Em um campeonato, ficamos ansiosos para saber quem ficará em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, os números ordinais são aqueles números que vão dizer ordens. Qual será o primeiro, qual será o segundo, terceiro, quarto, quinto e hoje, então, nós vamos ver até o número 100. Então, até eu poder organizar até a 100ª ordem. Nós já vimos em aulas anteriores as características dos números ordinais. Vamos relembrar então? Os números ordinais são os números que indicam ordem. Para representar o número ordinal, utilizamos o símbolo O. É um símbolo, né, a letrinha menor e que a gente sempre vai colocar em cima. Então, se eu vou escrever um número ordinal, por exemplo, segundo, eu coloco o número 2 e coloco o Ozinho lá em cima, menor, ok? Quando o numeral for masculino, ou seja, quando terminar segundo, terceiro, quinto, décimo, sempre que for masculino, então eu vou colocar o O. E o símbolo A, quando o numeral for feminino. Então, quando eu falar primeira, segunda, décima, que for feminino, eu vou então colocar a letra A, ok? Esses símbolos são muito importantes, pois sem eles o número não será ordinal. Se eu colocar apenas o número 5, sem colocar o símbolo dos números ordinais, não vai ser quinto, vai ser 5, porque ele não tem símbolo de número ordinal. Então, se eu quero que ele represente o quinto lugar, a quinta ordem, eu preciso colocar o símbolo. E aí eu vou colocar o Azinho se estiver no feminino e o O se for no masculino. Então, só lembrando, pessoal, principalmente nas atividades, quando for para vocês escreverem número ordinal, é importante, é imprescindível que tenha o símbolo, porque se não tiver vai estar errado. Vocês podem ter feito tudo corretamente, mas se na hora de escrever vocês não colocarem os símbolos, vai estar errado, porque não vai ser um número ordinal. Então, não esqueçam, quando vocês forem fazer as atividades, de sempre colocarem os símbolos dos números ordinais, ok? Para nomear, ou seja, dar o nome dos números ordinais, é preciso observar com atenção a posição dos algarismos que formam os números. Unidades, dezenas e centenas possuem nomes diferentes.
Então, eu preciso identificar se está numa unidade, numa dezena, numa centena, para eu dar um nome. Aqui na aula de hoje, nós vamos ver apenas até o número 100. Então, nós vamos observar com mais atenção as unidades e as dezenas principalmente. Alguns apenas que vão ter a centena, mas só para vocês já irem se acostumando, porque em próximas aulas nós vamos avançar um pouco mais e aí vai ser ainda mais importante vocês observarem as 3 ordens dos números, ok? Aqui então eu coloquei o número 1 na unidade, na dezena e na centena, para a gente observar bem como muda o nome do algarismo de acordo com a posição dele no número. Então, o número 1 na centena é centésimo, o 1 na dezena é décimo e o 1 na unidade é primeiro. Então, fica centésimo, décimo, primeiro, ok? Na aula anterior, sobre os números ordinais, nós aprendemos até o 50º. Lembra? Nós vimos então do número primeiro até o 50º. Então, vamos ver aqui, junto comigo. Então, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, ok? Então, esses são os que nós temos. Aí, de dezena em dezena, décimo, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo. Por que eu não coloquei vigésimo, primeiro, vigésimo, segundo e assim por diante, igual na aula anterior? Porque se eu vou formar, por exemplo, eu quero fazer o 35 em número ordinal, então eu vou vir no 30, trigésimo e o 5, quinto. Eu só junto então a parte dos décimos não, das dezenas, com as unidades que eu preciso. Se eu preciso fazer o 37 em números ordinais, então eu venho no 37º, ok? Aí eu uno os dois e uso apenas um símbolo, né? Não preciso fazer 2 vezes. Ah, eu quero fazer o 41 em números ordinais, então fica 41º, ok? Então não precisa para escrever todos eles novamente, igual na aula anterior. Agora, vocês já sabem que é só vocês unirem a parte das dezenas, né, escrita das dezenas também, com a parte das unidades e juntar. Ah, mas é só 20, então vai ser só vigésimo, não preciso colocar mais nada depois. Nessa aula, vamos avançar um pouco mais nos números ordinais. Vamos até o número 100, que é o centésimo. Então, agora, nós vimos na tela anterior o 50º. Então, nós vamos ver agora a família do 50º. Acompanhem lá com a prof. Então, fica 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º e 59º. Então, essa é a família do 50º, lá do 50º até o 59º, ok? Depois, então, lá a família, né, do 60 será o 60º, ok? E aí, então, nós temos 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º e 69º. Outra coisa bem importante, quando vocês forem escrever os números por extenso, não esqueçam que eles têm acento. Lá no 50º tinha, no 60º tinha, quase todos eles vai ter um acento. Não esqueçam quando vocês precisarem escrever esses números por extenso. Aí depois nós vamos para a família do 70, que é o 70º. Então fica 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 77º, 78º e 79º. Então essa é a família do 70º.
Agora, nós vamos lá para o 80, que então em números ordinais ele se chama octogésimo. Observem o acento, todos eles têm lá no gésimo. Então, não esqueçam quando vocês forem fazer as atividades que vocês vão passar para a escrita por extenso, ok? Então, fica assim, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º e 89º, ok? E o 90 e o 100, que então fica 90º e 100º, ok? Então fica 91º, 92º, 93º, 94º, 95º, 96º, 97º, 98º, 99º e o centésimo. O centésimo a prof colocou junto porque nós só vamos até aqui na aula de hoje, até o 100, que em números ordinais, então, ele se chama centésimo. Aqui, então, nós temos alguns exemplos. Então, se eu quero fazer o 52 em números ordinais, eu não posso, primeiro, esquecer do símbolo, ok? Se for 52ª, eu vou trocar o ozinho pela letra A. Sempre lembrem desse detalhezinho também. Aí depois eu tenho 8 dezenas, que é o octogésimo, 4 unidades, quarto. E aí eu formo o 84º. Depois eu tenho 6 dezenas, sexagésimo, com 9 unidades, nono. E aí eu formo o 69º. E mais? Eu tenho 5 dezenas, então eu formo o 50º com 7, sétimo. E aí eu formo o 57º. Depois eu tenho 7 dezenas, 70º, com 3, terceiro, e aí fica 73º. E o último eu tenho 9 dezenas, então eu tenho 90º e 1 que é o primeiro. E aí eu junto e fica 91º. A prof deixou eles separadinhos para a gente observar bem o nome. Quando é dezena, ele vai ter um nome. Quando o número está na casa das unidades, ele vai ter outro nome. E aí eu junto ele, se eu tenho unidade e dezena, aí eu uno esses dois nomes, essas duas nomenclaturas para formar o número ordinal que eu preciso. Utilizar os números ordinais faz parte do nosso dia a dia. Saber utilizar e ler corretamente nos ajuda a compreendê-los com facilidade nas mais diversas situações. Escrever, colocar lá 87 e o símbolo do ordinal, 52 e o símbolo do ordinal é fácil fazer, não é difícil. O que a gente precisa aprender e prestar muita atenção é saber ler os números corretamente. Como que se chama aquele número? Se ele está em número ordinal, ele não vai se chamar 52, ele vai se chamar 52º. E é isso que vocês precisam prestar bastante atenção para conseguir depois nomear os números ordinais corretamente. Pessoal, qualquer dúvida, vejam os slides novamente, principalmente o nome dos números ordinais, como que fica, como que se formam os nomes dos números ordinais e depois lá na plataforma vocês realizam a atividade com bastante atenção, consultem os slides enquanto vocês estiverem fazendo as atividades. Ele é um material para ajudar vocês também não só a acompanhar a aula, mas também a realizar as atividades, ok? Com muita atenção e muito capricho sempre. Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!